Arthur Lira não gostou nem um pouco de ter sido derrotado pelo STF com a suspensão das emendas do relator, as RP9, responsáveis pelo mensalão bolsonarista ou bolsolão. E Arthur Lira prepara uma reação muito forte do Legislativo, principalmente da Câmara dos Deputados, contra o Judiciário, mais especificamente contra o STF. É uma guerra mesmo que Arthur Lira está preparando contra o STF e não sou eu que estou dizendo isso, mas uma reportagem da Folha de São Paulo. Isso mostra que o Arthur Lira ele é alguém muito ambicioso e ele tem um ego gigantesco. Porque essa derrota que o Lira sofreu com relação às emendas do relator é simplesmente uma derrota simbólica, porque o recado que o STF mandou não foi para o Lira, mas sim para o Bolsonaro. O alvo do STF não era o presidente da Câmara dos Deputados, mas Bolsonaro enquanto candidato à reeleição em 2022. Mas o Lira viu isso como uma derrota pessoal. E como eu falei para vocês, não afeta muito assim a vida do Lira, porque ele basta substituir o nome de emendas do relator para um outro tipo de nome de emendas que tudo fica tranquilamente como eles já vão fazer. Mas vocês sabem que o Arthur Lira ele leva tudo para o lado pessoal. Ele persegue os deputados como se ele estivesse esganando, né? Talvez ele goste de fazer isso. Como se ele estivesse esganando os colegas dele parlamentares que não votam de acordo com o que ele quer. Ele persegue os deputados. Porque a gente brinca aqui com o nome dele, a gente fala que ele é o princeso da Barra de São Miguel, mas Arthur Lira ele tem essa, não vou dizer ambição, mas essa percepção de si mesmo, que ele é o reizinho da Câmara dos Deputados e é muito criticado por isso, por ele ser justamente autoritário. Mas agora ele vai querer ir para cima do STF. E eu vou trazer para vocês duas reportagens que nos ajudam a entender mais sobre essa decisão do STF de ter suspendido as emendas do relator visando o Bolsonaro e as reações do Arthur Lira. Então a gente começa a perceber quem de fato manda na República e se Bolsonaro vai ter coragem em algum determinado momento de se impor contra Arthur Lira. Aparentemente não vai. E você sabe também que esse tipo de conteúdo você só encontra aqui no canal. Em nenhum outro canal de política no YouTube você vai encontrar assuntos sérios dessa forma. Eles vão ficar discutindo outras coisas, pormenores, mas você tem uma cobertura aqui completa desses bastidores e do comportamento de Arthur Lira. Vocês sabem que ele está em conflito com o Rodrigo Pacheco e o Senado, e agora mais um conflito, só que dessa vez com o STF, e Bolsonaro vai vir, o Executivo vai vir junto com a Câmara dos Deputados para atacarem o STF. E vocês vão entender tudo isso agora, então já clique no botão de gostei. Vamos contextualizar inicialmente o motivo da decisão do STF e por que a decisão do STF foi para visar Bolsonaro e não Arthur Lira. Porque o STF sofreu muitos ataques do Bolsonaro, obviamente, ao longo de todo esse período. Porque vocês sabem bem que o Bolsonaro só funciona na base da política do confronto. Bolsonaro é um deputado federal do baixo clero que busca a todo momento a sua reeleição. E ele faz isso muito bem porque ele nunca perdeu uma eleição. Toda vez que ele disputou uma eleição, ele venceu, inclusive com os filhos. Então ele disputou e venceu todas. A cada 2 anos, Bolsonaro disputa uma eleição e vence. Ah, perdeu em 2016 com o Flávio Bolsonaro por executivo no Rio de Janeiro, mas venceu com o Carlucci. Só que esses ataques do Bolsonaro ao STF chegaram num momento, num limite que extrapolou todos. E aí o Xandão, cabeça de melão, começou a prender lá os apoiadores do Bolsonaro. Então prendeu a Sarah Winter, prendeu o Oswaldo Eustáquio, começou a prender a galera. O Gengivão tá foragido nos Estados Unidos, ilegalmente lá. Então houve um cerco do STF contra Bolsonaro e ele deu uma acalmada aí. Tanto é que nós ficamos sabendo daquela carta do Arrego, né, aquela carta do Michel Temer que o Bolsonaro, não sei se ele assinou, deve ter só colocado o dedo porque o Bolsonaro não sabe escrever. Aquela carta que pegou muito mal perante os apoiadores do Bolsonaro. E uma movimentação, um movimento do STF para lançar ameaças com a prisão do Carlos Bolsonaro, do Carlucci. Então há esse contexto todo que nós temos que entender para compreendermos o motivo que o STF suspendeu o pagamento das emendas do relator. Só que essa decisão da Rosa Weber também não está desconectada do TSE. Porque a gente sabe que integrantes do STF fazem parte do Tribunal Superior Eleitoral. O Xandão faz parte disso. E aí nós temos o texto da revista Veja, que eu vou pegar aqui o nome, quem escreveu, foi o Thomas Traumann. Alvo do STF é Bolsonaro, não o Congresso. Eu sei que nem todos vocês têm acesso à revista Veja, mas o Thomas ele fala muito interessante. Decisão para suspender o orçamento secreto mostra má vontade da corte contra o presidente. Por quê?
Porque o orçamento secreto tem sido a grande forma de Bolsonaro de aprovar as suas emendas, ou aprovar as suas medidas, aprovar os seus projetos e manter o apoio por parte dos deputados. E assim ele consegue aprovar os seus projetos. Quando o STF mostra que não quer mais o pagamento das emendas do relator, ele corta a principal fonte, a principal torneira do Bolsonaro para tentar a sua reeleição no ano que vem. Então mostra que o STF vai fazer de tudo para que o Bolsonaro não seja reeleito em 2022. Mostra sim uma má vontade da corte com o Bolsonaro, acabando com o seu principal instrumento de negociação. É um recado, mas como eu falei para vocês, isso é simbólico, porque é possível uma mudança de nome, que como vai acabar acontecendo, e aí o Arthur Lira pode continuar distribuindo as emendas. Mas é um sinal que o STF dá a Bolsonaro. Mas nós temos que lembrar, e o Thomas ele lembra muito bem, tem até um mosquito voando aqui interagindo, e façam como o mosquito interage. Eu tenho todo um sistema de segurança, vocês sabem, mas eventualmente as tietes acabam invadindo, aí a minha vida fica um inferno, principalmente esse tipo de tiete, que é mais, como eu posso dizer, mais atraída ou atraído pelo açúcar, pelo néctar, pelo mel. E vocês sabem muito bem que eu sou um docinho. Esse é o fardo de ser bonito, boa pinta e muito elegante. Temos que lembrar, voltando agora ao texto, ou ao vídeo, que semanas atrás o TSE deu um parecer favorável a Bolsonaro ao não caçar a chapa do Mourão e do Bolsonaro, mas ao mesmo tempo caçou a chapa do Fernando Francischini, deputado estadual pelo PSL no Paraná. A cassação da chapa do Fernando Francischini foi um recado também dado a Bolsonaro, porque outros inquéritos no TSE estão correndo, e essas decisões dos inquéritos no TSE que podem tornar Bolsonaro inelegível podem acabar se arrastando até agosto do ano que vem, que é o prazo que o Bolsonaro tem para ser elegível ou não. Então o STF também está no meio dessa decisão ou dessa situação envolvendo o TSE. Vamos colocar aqui agora o texto do Thomas. É preciso colocar a liminar de Rosa Weber em perspectiva. A liminar vem depois do Tribunal Superior Eleitoral não ter conseguido as provas necessárias para anular a vitória de Bolsonaro por uso ilegal de disparos do WhatsApp em 2018. A decisão veio com uma ameaça pública. Esse julgamento deixa muito claro que nós já sabemos como são os mecanismos, já sabemos quais provas devem ser obtidas e como. Não vamos admitir que essas milícias digitais tentem novamente desestabilizar as eleições a partir de financiamentos espúrios não declarados, disse o ministro Xande de Moraes. Na quarta, dia 3, em mais um sinal, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Salomão, disse em entrevista à repórter Andréa Sadi que o inquérito administrativo aberto no TSE para apurar ataques do presidente Bolsonaro ao sistema eleitoral pode ter efeitos diretos na campanha de 2022, levando até a inelegibilidade do presidente, como nós estamos falando aqui já há muito tempo, e você só encontra isso aqui no canal. Obviamente, assunto sério sobre política é só aqui no canal, mas também com muito bom humor, mas sempre sério. Discreto, Salomão é um juiz que não dá entrevistas à toa. Então há um movimento do STF contra o Bolsonaro para tentar impedir a reeleição. Há uma má vontade, nós não vamos dar vida fácil, você que tanto nos ataca. Mas aí entra o Arthur Lira, porque olhem só. Deixa eu pegar aqui para vocês. Lira e aliados reagem à suspensão de emendas de relator e nos bastidores falam em guerra com o STF. Presidente da Câmara se mostrou irritado e disposto a encampar pauta de retaliação defendida por aliados do Centrão. E ele falou aqui, minutos após o STF formar maioria, o presidente Arthur Lira chamou aliados e disse a eles que se prepara para a guerra, segundo relatos dos deputados à Folha. Irritado com a determinação da corte, Lira indicou que pode encampar ideia defendida por aliados de pautar projetos que possam vir a retaliar a corte. Segundo líderes do Centrão, a decisão do STF configura a interferência de um poder no outro e que ele não pode ser tolerado na avaliação deles, pessoal. Esse foi até um dos argumentos que o Lira levou para aquele papo com o Luiz Fux, mas não surtiu efeito, porque o poder do Lira pode ser ali na Câmara dos Deputados, onde ele é rei, mas no STF, Lira é somente um grande plebeuzinho, né? Apesar da primeira reação do presidente da Câmara e interlocutores do governo, pretendem atuar como bombeiros e evitar uma nova crise institucional. A justificativa é que o Planalto deve conseguir aprovar a PEC dos precatórios e, de fato, foi aprovada. Então perceba que há uma reação. E vocês acham que o Lira está sozinho nessa reação? Claro que não, pessoal. Claro que não. O Lira, ele aposta numa reeleição do Bolsonaro ou em algo do tipo. Então ele está junto com o governo. Então esse movimento do Arthur Lira também tem as digitais do Palácio do Planalto. Vai ser uma nova crise institucional, possivelmente.
uma disputa de egos que não vai aparecer tanto assim. Não vai ter ataque de Bolsonaro diretamente, não vai ter Aue, não vai ter escarcel, não vai ter carnaval, não vai ter Sarah Winter, não vai ter Xandão, não vai ter lá o Alexandre Silveira rasgando placa de ninguém. Não vai ter nada disso. Vai ser algo nos bastidores, algo tenso, porque as instituições brasileiras elas estão em ebulição. Porque o STF tem contido os arroubos do Bolsonaro. Mas a Câmara dos Deputados acaba sempre se posicionando contrário. E aí o que pode acontecer? Uma nova disputa da Câmara com o Senado. Porque em situações anteriores, o Senado Federal já se mostrou alinhado com o STF, principalmente no impeachment do Alexandre de Moraes. A crise institucional vai aumentar e você vai acompanhar tudo isso aqui no canal. Clique no botão de gostei, Twitter Profiléu Oficial, Instagram, canal Profiléu.